Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo no canal. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí nos seus grupos, com seus colegas de profissão, com a sua família, até porque a temática de hoje ela vai ser bem interessante para qualquer público e não só para profissional, mas principalmente para o público leigo, que são os pacientes. Porque nós vamos nos referenciar aqui hoje nesse vídeo sobre dor. Algumas situações de maneira bem resumida, de uma forma bem coloquial, para que você que sofre com dor possa entender o que acontece com o seu processo, especialmente se você sofre com dor já há longo tempo, que é o que a gente classifica ou determina como dor crônica. A gente vai entender um pouquinho sobre essa situação e de repente, com essa explicação desse vídeo, você possa se ver e entender o seu processo de maneira diferente. Beleza? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê seu like se você gostar do nosso conteúdo. Bora pro vídeo então, sem maiores delongas, nós vamos falar um pouquinho sobre a abordagem de dor. E essa abordagem, ela está pautada em muita referência científica, que é o foco de estudos que eu venho tendo ao longo dos últimos tempos, especialmente dos últimos 2 anos, que é sobre dor, educação em dor, abordagem sobre dor e também sobre a observação daquilo que eu vejo aqui do consultório, com atendimento diário, com muitos pacientes que me procuram com dores de longo tempo, especialmente com dores de coluna, mais especificamente ainda, a grande maioria deles com dor lombar. Vamos lá. Primeira coisa que tem que ser dita e entendida. A dor que vem de muito tempo, muitas das vezes ela passa a ser banalizada pelo próprio paciente, mas principalmente por aqueles que cercam o paciente, familiares, pessoas íntimas e aqueles profissionais que já acompanham aquele paciente há um determinado tempo. Como assim, Bruno? Como assim banalizada? Vocês já devem ter ouvido falar da expressão mimimi, frescura, dor psicológica, essa dor não existe. Acredito que sim, né? Pois é, essas terminologias são erradas. Assim como uma expressão que é muito colocada no meio acadêmico ainda, que é a dor de caráter inespecífico, que também tem uma terminologia errada, segundo estudo recente publicado agora em janeiro de 2022. Vamos lá. O que seria a banalização do processo? Seria exatamente taxar aquele indivíduo que está sofrendo com dor já de longo prazo, dores que amenizam um pouquinho, mas de repente voltam, que limitam a sua atividade funcional, taxar aquele indivíduo como uma dor, um indivíduo que está sofrendo de uma dor psicológica, ou como uma frescura, ou como até uma forma de chamar a atenção quando ele cita e se refere àquela dor. E eu vou explicar por que nós não devemos fazer isso. Primeiro, pelo caráter humano, obviamente, Você chegar no indivíduo que está sofrendo com dor e olhar para ele e falar que ele está de mimimi, é no mínimo desumano, no meu modo de pensar. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês que talvez fique mais claro de vocês entenderem isso. A dor, quando ela vem sofrendo estímulos repetitivos naquele indivíduo, naquele tecido, ela vai criar o que a gente chama de, popularmente, um calejamento daquela via, ou aqueles estímulos vão hipersensibilizar aquela via. Então vamos entender de 2 maneiras. Primeiro, estímulos somados, que estão naquela via de percepção de dor, tá? E aí quando eu falo de estímulos somados, tem que ficar claro para vocês que nem sempre o estímulo que está se somando ali, causando a dor, é um estímulo real, entre aspas, ou potencialmente grande. Vamos lá. Nós temos, por exemplo, o caso onde um prego que entrar aqui no meu tecido, obviamente está localizado aqui e vai ter um potencial nociceptivo, real, local, de me desencadear na minha via de informação sensorial uma percepção de dor, ok? Só que no paciente que sofre com dor crônica, esse prego muitas das vezes já não está mais ali. Mas aquele indivíduo, por vários estímulos somatórios, por isso somação temporal, por vários estímulos somatórios, calejaram ou hipersensibilizaram aquela via. E pode desenvolver nesse indivíduo, esses estímulos somados de maneira recorrente, o que a gente chama de uma sensibilização. E essa sensibilização pode ser periférica, da própria via que conduz à informação de dor,
quanto central, que é o que a gente chama de sensibilização central, que é exatamente como o seu cérebro processa aquela informação que está chegando. Vamos trocar miúdos aqui. Somação temporal, então, são estímulos que aquele indivíduo, seja no tecido originário do problema, assim como na sua via, tem sofrido ao longo do tempo, que está fazendo com que aquela via ficasse, entre aspas, me entenda, eu estou falando uma linguagem coloquial, calejada. Ou, para vocês entenderem, é como se aquela via fosse um fio desencapado que a qualquer toque ou a qualquer estímulo pode desencadear um curto. E esse curto é a informação de dor que está sendo levada para o seu cérebro. Isso é somação temporal. E isso acontece, é comprovado, e acontece nesses indivíduos com dor crônica. E não é culpa deles. Isso é uma questão de adaptação do seu tecido, que por diversas situações, que vai ser tema de um outro vídeo, que por diversas situações está tendo esse processo repetido na sua biologia, no seu corpo, ok? Então, esse curto, esse fio desencapado pode ser potencializado ou desencadeado uma nova informação de dor por estresse, por exemplo, por ansiedade, por depressão, que são situações que a gente chama de psicossomáticas ou biopsicossociais. Pode ser por estímulos que o próprio terapeuta ou o próprio fisioterapeuta pode causar. Então, por exemplo, quando não se tem um bom diagnóstico de um quadro como esse, um toque muito acentuado que eu, enquanto fisioterapeuta, der naquele paciente, posso desencadear um processo gigantesco de percepção de dor, além do que aquela realidade local, ok? Do que aquele toque propriamente dito. Assim como movimento, alguns tipos de movimento que o paciente possa executar, que pode fazer com que aquele fio desencapado potencialize um curto novamente. E aí é que vem, abrindo um parênteses, muitas das vezes o medo que o paciente tem de executar determinados movimentos. Mas aí eu vou falar uma coisa bem clara aqui para a gente continuar num vídeo futuro. O movimento ele é necessário, ele é importante, ele deve ser estimulado no paciente. A gente deve adequar esse movimento, esse tipo de movimento, fazer um treinamento e uma exposição gradual a esse movimento para que ele execute esse movimento. Aquela teoria de que você não deve fazer tal coisa, ou que o médico te fala assim, se você fizer tal coisa você vai parar na cadeira de rodas, esqueçam isso, mas a gente vai falar disso depois, tá? E aí, esse fio desencapado, esse curto que está acontecendo por vários estímulos somados, que é o primeiro ponto que a gente está falando aqui da somação temporal, pode causar e provavelmente vai causar no indivíduo com dor crônica uma sensibilização, que pode ser periférica da via que está levando essa informação, ou central, que é de como o seu cérebro processa, principalmente na área sonestésica do cérebro, como ele processa essas informações que ele está recebendo da via ou da periferia. E aí, muitas das vezes, o seu cérebro que está hipersensibilizado pode ter uma informação ou uma transdução ou tradução daquele estímulo que está vindo muito mais acentuado do que a gravidade de fato. Então, pessoal, nada de falar para o paciente, você que tem um familiar que sofre com dores crônicas, nada de falar para ele que ele está com mimimi, que ele está com frescura, que ele está com uma dor de origem psicológica. Há de se ter um bom diagnóstico em cima disso. Há de se ter uma boa percepção em cima disso, ok? Pô, Bruno, mas e aí? Vocês devem estar se perguntando. Se o meu esposo, se a minha esposa, se o meu filho, se o meu colega de trabalho, se eu própria, porque às vezes o paciente mesmo se culpa por estar sentindo dor, identificar que eu estou sofrendo com somação temporal, identificar que eu tenho uma sensibilização central muito acentuada, o que eu posso fazer? Eu não tenho o que fazer? Eu vou ter que tomar remédio? Não, há muita coisa a ser feita. E o remédio, obviamente, ele pode ser necessário num determinado momento, ou até já foi para você, mas não é o remédio que vai te salvar. Há como você dessensibilizar gradualmente esse tecido, se expor naturalmente e gradualmente a uma atividade, a um movimento, e você fazer com que essa via, esse curto, deixe de ficar acontecendo de maneira recorrente. Para isso, você tem que procurar um bom profissional que vai saber te identificar, que não vai te julgar como, entre aspas, um paciente que está com frescura e vai poder te ajudar de forma ideal e adequada para solucionar o seu problema, ok? Repito aqui no finalzinho desse vídeo, pessoal, eu utilizei de maneira bem simplificada duas situações que podem explicar para você que sofre com dor crônica o que pode estar acontecendo com o seu organismo. Uma explicação
baseada na somação temporal e na sensibilização central. Há de se dizer que nós temos, abrindo o leque em cima disso, diversas outras situações envolvidas, tá? Como a característica da dor, o tipo da dor, se é uma dor nociplástica, neurogênica, neuropática, se é uma dor nociceptiva, tá? Mas que são assuntos mais técnicos que a gente pode ir abordando de maneira bem mais interessante para você que é leigo aqui no canal, ao decorrer dos próximos vídeos, tá bom? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo também sobre aquela classificação que se falava dentro do meio acadêmico de dor inespecífica? Pois é, ele não deve ser utilizado, tá? Então, se você é professor, se você tem aulas montadas aí com dor de caráter inespecífico, muda isso. A terminologia mais correta é dor de caráter nociplástico. Valeu? Fica a dica, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, mais uma vez, curte aí, clica no like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E até a próxima. Obrigado pela atenção, pessoal. Valeu!